Nós estamos aqui no capítulo 17, 18 e 19. Hoje nós vamos ler aqui um pouco mais do capítulo 18, né? Semana passada nós lemos até, se não me engano aí, o verso 8. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho aqui do capítulo 18 de Apocalipse. Então convido você a abrir sua Bíblia lá. Do verso 9 em diante. Diz assim: Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela, ou seja, sobre a Babilônia, os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe por medo do seu tormento, dizem: Ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: Ai, ai da grande cidade! Estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritava: Ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela os céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: Assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarim, jamais em ti se ouvirão, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho, também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Amém. Irmãos, nós estamos aqui então na sexta sessão, né? Capítulo 17 a 19, falando das 7 visões do julgamento. É a sessão que trata do julgamento dos aliados de Satanás, de um modo mais específico sobre a Babilônia, né? Apresenta um pouco melhor como que era a Babilônia,
Nós vimos isso no capítulo 17, tratando ali dela como uma cidade, porque a Babilônia representa o sistema mundo, né? A visão do mundo, de paixões, de concupiscência, de desejos, o sistema que está em vigor. E o capítulo 18 vai anunciar então a queda como algo certo, como algo definitivo e para sempre. Que está falando já do juízo final que vem sobre isso, os lamentos, né, dos reis, dos mercadores, dos pilotos dos navios, dos marinheiros e de todos aqueles que se embriagavam. Não sei se você se observou, mas o pranto deles é idêntico, né? Ai, ai, tu, da grande cidade, em 1 hora chegou o teu juízo. Tanto os reis falam isso, como os mercadores, os pilotos e marinheiros também falam. E se você observou também, esse registro aqui, do verso 9, em especial até o verso 20, mostra somente o comércio de coisas extremamente caras, né? De riqueza, de ostentação, de desejo, né? Então você tem desde o ouro, pedra, depois você vem marfim, aí você tem as especiarias, canela de cheiro, flor de farinha, cavalos, escravos e até almas humanas, né? Olha que coisa. Então é um desenho, uma pintura de todas a ostentação que se vê dentro do contexto da Babilônia e que foi destruído, né? Vai chegar ao fim. E aí do verso 21 até o 24 você vê então é uma destruição total, né? E vemos que é a aplicação do julgamento e Deus julgando de uma maneira clara, então, a Babilônia, como essa agente de Satanás para seduzir os homens, e esse julgamento é por causa dos santos, dos crentes, dos apóstolos, dos profetas que foram perseguidos e mortos pelo sistema mundo. Tá certo? E aí é definitivo, de modo que essa destruição, como o apóstolo Pedro vai dizer, é definitivo. Essa terra que nós conhecemos, ela será totalmente destruída, e é por isso que então haverá um novo céu e a nova terra, é a perspectiva que a palavra de Deus nos apresenta. Deixa eu caminhar aqui nos nossos slides, né? Deixa eu deixar o chat aberto aqui, por se... para lembrar aqui, se tiver alguma pergunta, né? Enquanto eu estou adiantando aqui os slides, a Vera Mirth já fez uma comparação aqui com a de Jeremias, perfeito, né? Essa é a ideia. Mas aqui em Apocalipse, a única coisa que aumenta é que então é algo, né, definitivo e algo vai ser rápido. Em 1 hora o juízo vem sobre o mundo e consequentemente, sobre a Babilônia como essa fonte de desejos mundanos, né? O mundo que seduz e tudo mais. Nós vimos ainda no capítulo 17 que ela anda, né, montada na besta, a besta que aponta para o sistema governamental. Você vê que os próprios reis bebem dessa taça, né, oferecida pela Babilônia, e a Babilônia então representa todas as cidades, todas as nações, todo esse sistema que nós conhecemos, que é contrário ao padrão de Deus, esse sistema de luxúria, de promiscuidade, de feitiçaria, de sedução, de bebedeira, de vícios, de drogas, de injustiça financeira, de comércio ilícito, de escravidão capitalista, tudo isso, né? Então a Vera ainda pôs aqui, Roma pode ser considerada a Babilônia do Novo Testamento? A cidade de Roma é comparada à Babilônia, isso não tem dúvida, mas quando se trata de Babilônia, irmã Vera, no contexto do Apocalipse, não refere simplesmente a uma cidade específica, né? É lógico que Roma, ela sintetizava
tudo aquilo que hoje nós vemos, como eu falei em algumas aulas passadas, até na corritela, na menor corritela que você tiver aí perto da sua cidade, você vai ver que o sistema mundo está lá, né? As práticas promíscuas, a liberação sexual, a ostentação, as drogas, o homossexualismo, todas as práticas que caracterizam a busca pela satisfação do desejo da carne, você vê que hoje não está mais centralizado numa só cidade. Naquela época, você olhava para Roma e via isso em Roma. Você pega a 20, vamos pôr aí, 50 anos atrás, nós falávamos de cidades que representavam esse sistema, você falava de grandes cidades, né? Rio de Janeiro, Nova York, grandes cidades, onde a promiscuidade saltava os olhos. Hoje não, hoje você vai para qualquer corritela aí que você for, você vai ver tudo lá. Então, a Babilônia representa todo o sistema mundo, todas as cidades onde a busca pelo prazer, pela ostentação, pelas promiscuidades, a satisfação dos desejos carnais estão aí. Por isso que ela está assentada no sistema da besta, que representa o sistema governamental, né? O capítulo 17 vai dizer isso. Então seria todas as cidades. Você pensa até, independente se o sistema é socialista, capitalista, sei lá o que for, se é ditadura, se é monarquia, se é democracia, todas as cidades elas se envolvem com esse sistema, a promiscuidade, a prostituição, a luxúria, né? Tudo isso está presente em tudo. E esse sistema seduz, inclusive, os crentes, onde você vê a igreja não só caindo na lábia da besta da terra, entrando para as heresias, para o liberalismo teológico, mas entrando também para o liberalismo moral, o liberalismo de testemunho, né? Então a igreja hoje ela já aceita várias práticas que biblicamente não deveriam aceitar, ela já faz vistas grossas para a pecaminosidade dentro do convívio da igreja, né? Como se algo fosse comum, normal. Então tudo isso faz parte dessa sedução da Babilônia, tá certo, Vera? E aqui, no capítulo 17, então vimos que ela estava sentada na besta, essa besta que tem as mesmas características da besta do mar, né? Que segundo o começo aqui, vai dizer que tem as mesmas características lá das 7 cabeças, né? E dos chifres, idênticas à descrição da besta do mar, que representa todas as nações. Então a besta do mar tinha 10 chifres, 7 cabeças, e justamente a mulher, verso 7 do capítulo 17, diz que a besta, que a mulher está assentada, tem 7 cabeças e 10 chifres. E depois da interpretação que nós já vimos, né, relembrando aqui um pouquinho, o verso 9, aqui está o sentido, quem tem sabedoria, 7 cabeças são 7 montes, aponta para as cidades, obviamente apontava para Roma, mas nós vemos no mundo antigo que você tem pelo menos 4 cidades que têm essas características, né, de estarem sobre 7 montes. O próprio Jerusalém, a Babilônia, né, Constantinopla e a própria Roma. Então, por que isso? Porque mostra que não é uma cidade em si, mas é todo o sistema que está aí. E aí ele vai dizer que essa mulher aí também, esse lugar, também são 7 reis. E aí no verso 10, né, eu quero relembrar isso contigo, que é importante. Verso 10 do capítulo 17 vai dizer que são 7 reis, dos quais, e reinos, a ideia, né? Dos quais 5 já caíram. Lembrando aqui que a besta do mar, então, que a Babilônia está montada, representa todos os reinos. Esses 5, nós vimos desde Daniel, que haveria uma sucessão de reinos até a chegada do Messias.
5 já caíram, a ideia é Babilônia, os medos, os persas, os gregos e os macedônios, porque essa mensagem tem que fazer sentido para o primeiro destinatário, então tem que fazer sentido para os irmãos das 7 igrejas da Ásia Menor. Então 5 já caíram. Um existe, que era Roma, né, o Império Romano, e o outro ainda não chegou. Então na época que foi escrito, nós tínhamos caído 5 reinos e um existe, que era o reino, ou Império Romano. Nós sabemos que o último império, o último imperador romano, Constantino XI, né, até assisti uma série essa semana, Constantino XI, ele estava como imperador em Constantinopla, né? Em 1053 teve a divisão do cisma, né? Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Católica Ortodoxa, e Constantinopla foi então a última capital do Império Romano. E Constantino XI foi o último imperador romano, que caiu em 1453. No dia 29 de maio de 1453. Então ali você tem a queda do Império Romano definitivo, historicamente datado. E aí surge quem? Surge o sétimo, né? O sétimo reino, que é aquele que o outro ainda não chegou, porque só ia chegar lá em 1453. Nós estamos aqui no ano 100, quando João escreve, que é o Império Otomano, e que tem que durar pouco. Né? Diz assim, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. E realmente, se você comparar o Império Romano, vamos para facilitar a conta, mais ou menos 100 anos antes, 100 e poucos anos antes de Cristo, mais 1453, vamos pular 1500, 1600 anos durou o Império Romano. Aí vem o Império Otomano, que toma inclusive Jerusalém em 1517 e fica até 1917. Então durou 400 e poucos anos. Então, na perspectiva, quando você compara com o Império Romano, 1500 anos, 1600 anos, 400 anos são pouco, então tem que durar pouco. E aí você tem a queda do Império Otomano em 1918, com a Primeira Guerra Mundial, os ingleses, né, sumindo lá junto com a Jordânia, o Oriente Médio e derrubando propriamente o Império Turco-Otomano. E aí surge o 8º reino, né, que é a besta que era e não é, porque já está falando aqui da queda, ela era e não é, no sentido de que a sua queda já é decretada, e a besta que era também é ele, o 8º rei que procede do 7 e caminha para a destruição. Se essa interpretação está correta dos reis quanto reinos, então nós estamos já vivendo o 8º reino, que é justamente essa mistura, né? Nós tivemos, por conta da Primeira Guerra Mundial, um colegiado, né, que tomou conta lá da região, e os ingleses assim o fizeram até a criação do Estado de Israel em 47, novembro de 47, e a confirmação pela ONU em abril de 48, tá certo? E depois a tomada de Jerusalém em 67. Então, se essa interpretação está certa, irmãos, nós temos aí mais indícios que apontam para a fala de Jesus Cristo de que estamos aí vendo o ressurgimento da figueira, né, o renovo da figueira, e que essa geração não passaria. Então nós estamos aí vivendo dias de expectativas realmente, porque é bem possível que tudo que nós estamos vivendo, inclusive aumento de pandemias, catástrofes em todos os sentidos, a perseguição contra cristãos, nesses últimos 20 anos nunca se matou tanto cristão no mundo, né, como morreram tanto cristão agora nesses últimos 20 anos do que
antes, todos os séculos anteriores. Então tudo isso aponta para que o fim está perto. E aí os aliados eles vão intensificar o seu ataque sobre a igreja. Então as perseguições vão aumentar, as heresias, os erros doutrinários, os falsos mestres, né, os falsos cristos, vai aparecer com muito mais vigor, as pessoas vão ser ludibriadas, enganadas, é a operação do erro lá de Tessalonicenses, né? E a questão do assédio da Babilônia vai ser muito maior. Né? Nós vemos aí, nós estamos correndo, nós tivemos a década de 90, né? A última década do século passado, nós tivemos um crescimento de conversões e de envolvimento missionário fantástico. Só que agora as gerações mais novas, né, de 2000 para cá, nós vemos que as gerações dos nossos jovens, né, está mais preocupada com as coisas deste mundo. Né, estão com um pé na igreja e outro pé justamente no mundo. Então, é um momento muito delicado, onde a vigilância, a fidelidade, a obediência tem que ser observada com muito carinho. Né? Então, nós vimos aqui, eu até pus no slide, né, Roma com um asterisco, porque para os primeiros destinatários, Roma tinha todas as características relacionadas à Babilônia. Só que, como nós estamos estudando isso aqui, não é literal, né? O Apocalipse é muito simbólico, aponta, obviamente, para a questão de todas as cidades, né? Que estão aí seduzindo ou tentando seduzir tudo, tá certo? Então vamos lá, nós falamos dessa suposição, e nós começamos então a tratar do capítulo 18, que é a queda, né, da Babilônia, que é esse mundo com os seus prazeres, prostituição, devassidão, entretenimento. Nós vemos aí o decreto, e aí nós relembramos alguns princípios, né, do estudo de Apocalipse, que trata de questões do passado, do presente e do futuro. Foi escrita para a igreja da Ásia Menor, né? E os símbolos precisam ser interpretados ou pela própria revelação do Apocalipse ou pelas escrituras de um modo geral. Nesse sentido, então, né, nós vimos que Jesus foi assunto ao céu, abre os selos, tem a sua coração, Jesus já reina, nós não estamos aguardando o reino milenar, porque Jesus já tem toda a autoridade no céu e na terra, é isso que ele fala, e desde o começo é isso que Apocalipse deixa claro, ele já tomou os selos, o livro selado, abriu os selos, o primeiro selo dá a liberdade para que o evangelho saia vencendo para vencer, e em contrapartida, em reação, Satanás traz a aplicação de perseguição sobre a igreja, que são os selos. Depois você tem as trombetas, que são aplicações do juiz de Deus em resposta à oração dos santos sobre os ímpios, né? E aí, como Satanás vai aplicar tanto trombeta como selo, tem situações que vão recair sobre os crentes, consequência da perseguição dos selos, e situações que caem sobre os ímpios, que é consequência das trombetas. Aí depois, nessa caminhada, nós vimos então que o diabo perdeu a sua função de acusador, foi expulso do céu e veio com todo o vigor. Mas ele foi preso no sentido de não mais enganar as nações. O evangelho sai vencendo para vencer e o evangelho começa a alcançar todas as nações. O diabo não pode mais enganar as nações, então ele arregimenta 3 aliados, a besta do mar, a besta da terra e a Babilônia, que o poder político, bélico, governamental, financeiro, as falsas religiões, as filosofias e, por último, a sedução dos prazeres e tudo mais, para tentar, primeiro, conduzir a igreja para o engano, né, através do falso profeta, né, que é a personificação, vamos assim dizer,
da besta da terra, o anticristo, que é a personificação da besta do mar, né? Mas que a gente tem apontado aqui que não necessariamente significa um indivíduo, mas pode ser um sistema, um reino, né? Ou uma instituição. E a Babilônia, que também é o sistema geral, tá certo? Então, dentro dessa estratégia de Satanás, a besta do mar, besta da terra e a Babilônia. E aqui no capítulo, então, nessa sexta sessão, nós vimos a descrição de quem que é a Babilônia e a queda, já definitiva. Então nós paramos aqui, de certa forma, né, semana passada, falando aí de que o capítulo 18 ele pode ser dividido aí em 7 atos ou 7 cenas. Então você tem do verso 1 a 3 o decreto da queda, você tem do verso 4 a 8 a advertência para os crentes, para que os crentes saiam da cidade. Ele diz assim, o verso 4, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e não participar dos seus flagelos. É óbvio que nós não temos como sair do mundo. Se a Babilônia é o sistema mundo, como você vai fazer? Mas a ideia aqui do retirar-vos dela é de você preservar a sua santidade, a sua fidelidade a Deus, mesmo no meio de um mundo que tenta nos seduzir. Depois do verso 9 nós temos os lamentos, e aí você tem o lamento dos reis, os poderosos, o lamento dos mercadores, o lamento dos navegadores, os pilotos e marinheiros, e aí você tem no verso 20 a exultação dos crentes, né, o chamado à exultação. O verso 20 diz, exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então o juízo final sendo aplicado sobre o mundo. E do verso 21 a 24, então, deixa claro, o símbolo aqui é como se pegasse uma pedra e jogasse, lançasse sobre o mar, e isso deu com ímpeto contra a Babilônia, e ela não será mais achada, ela será aniquilada de uma vez. É a ideia da destruição da terra como aplicação do juízo e, consequentemente, a instalação do novo céu e da nova terra. Tudo bem até aqui, irmãos? Então, o anjo, no decreto aqui da queda, né, o anjo já apresenta a queda da Babilônia no passado, né, como algo já acontecido. Né? O verso 2 do capítulo 18 diz, então exclamou com potente voz, dizendo, caiu. Ele não diz, cairá, mas ele diz, caiu. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então, é algo certo, irmãos. Como Jesus já disse na cruz, está consumado. Né? Então, a ostentação, a beleza, a luxúria e riqueza do quadro, né, do capítulo 17, dá lugar agora ao desprezo e abandono promovidos pela ruína e queda da Babilônia, devido ao seu pecado ter chegado até o topo. O verso 5 vai dizer, por que Deus vai derramar os flagelos? E flagelos é sinônimo do juízo, né? Quantas trombetas enquanto está acontecendo esse período que estamos vivendo, que é o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, que é chamado de 42 meses, 1260 dias ou 3 anos e meio, é assim que é apresentado, refere-se ao período total. Durante esse período, as trombetas de Deus estão acontecendo, como os selos também estão acontecendo e vindo sobre o povo. Mas os flagelos, né, os últimos flagelos, apontam para as situações da aplicação final, né, que é a grande tribulação apontando para a grande tribulação e depois para o juízo final de um modo específico. E por que vem então esses flagelos? Verso 5, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Nós tivemos a conexão, né, lá com Sodoma e Gomorra, que é a ideia da sua impiedade ter chegado até o céu, e aí Deus vem e destrói.
e destrói, né, aquela cidade e põe um fim, né? Aquilo lá apontava para o juízo final que põe a destruição em toda a Babilônia, ou seja, em toda a terra. A sua queda é fruto do decreto divino, que é apenas uma hora, né? Você vê isso aí lá no verso 10, com o lamento dos poderosos, dizer, ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. O verso 17, você também, ou melhor, verso 16, está 17 aí, mas é 16, dizendo os mercadores, né? Ai, ai da grande cidade, e aí o 17 completa, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E depois o verso 19, que os marinheiros, o piloto, né, os marinheiros, lançam pó sobre a cabeça, chorando e pranteando, gritando, ai, ai da grande cidade na qual se enriqueceram à custa, porque em uma só hora foi devastada. Então, a ideia é que esse juízo de Deus põe fim à devassidão do mundo, né? Essa postura iníqua, promíscua, né? da grande Babilônia. E o chamado é para que o povo de Deus não se torne cúmplice dessa devassidão. Tá certo? Então vamos lá. A voz adverte os crentes, né? O verso 4. Vamos gastar um tempinho aqui. Retirai-vos dela, vai dizer o verso 4. Isso indica que os crentes devem fugir das práticas mundanas. Não tem como você sair da cidade. O próprio Jesus, lá em João 17, na oração sacerdotal, ele vai dizer que Deus, para que Deus não nos tire do mundo, mas que nos livre do mal, né? E que nos santifique por meio da sua palavra. Né? Isso é importante, nós já mencionamos isso aqui em outro momento. Se você quiser, depois você vai lá, Evangelho de João, capítulo 17. Né? Então, o modo de estar santo, irmãos, é mediante o conhecimento e a prática, a obediência das Escrituras. Deus nos santifica na verdade. A tua palavra é a verdade, vai estar escrito lá em João 17, 17. E é o meio, então, para nos retirarmos da influência do mundo, nos apegando cada vez mais à palavra do Senhor. Então, o imperativo aqui, retirai-vos dela, indica que os crentes devem fugir das práticas mundanas, não beber do cálice que ela oferece, né? Ou seja, não satisfazer os desejos que o mundo oferece. É uma luta, né? Mas espera-se dos verdadeiros crentes que eles lutem contra suas próprias paixões, inclinações carnais e a sedução do mundo, em amor e fidelidade ao Senhor, em obediência ao Senhor. E a questão é, o motivo que você tem que se retirar dela, ou seja, fugir das práticas mundanas, é para que você não seja cúmplice, né? Para que você não tenha comunhão com o mundo. Nós estamos aqui para ser luz e para apontar essa luz, né? Nós não estamos aqui para gerar essa harmonia com a prática pecaminosa, que é uma das características dos nossos tempos, né? De você agregar a prática pecaminosa como se ela não fosse problema, né? A gente tem sido influenciado com uma ideia de amor, que não é amor a Deus acima de todas as coisas, mas é o amor ao homem, ao próximo acima de todas as coisas, que te incentiva a aceitar as pessoas como elas são, aceitar as pessoas nas práticas que elas estão envolvidas, mesmo que essas práticas sejam contrárias à palavra do Senhor. Então as pessoas, cada um faz o que quer, né? Cada um toma a decisão que quer, cada um resolve o estilo de vida que quer, a prática sexual que quer, cada um decide, inclusive, a sua própria sexualidade. E a igreja falou, a igreja não tem o direito de apontar o dedo para ninguém, para falar que isso está errado ou que não está. O que eles pensam que eles são? Eles são melhores?
né? Falando que isso é abominação. O que eles pensam? A igreja tem que ser um lugar de acolher, a igreja tem que ser o né? E não o ou, né? Aquela situação icônica que ficou aqui pra gente. Então, essa maneira de agregar, de acolher a prática pecaminosa, é justamente o que a Babilônia quer, né? Então, as pessoas vêm para a igreja, mas elas não vivem uma vida de santidade, elas não estão preocupadas com a vida de santidade. Chega-se ao ponto, irmãos, de você ver situações assim extremamente bizarras dentro da igreja, né? Pessoas vindo da igreja com a esposa e ao mesmo tempo com a amante, né? Jovens que estão ali envolvidos com adoração, com louvor com o Senhor, mas que têm uma vida totalmente de promiscuidade ou de satisfação dos desejos carnais e mundanos, naquilo que para o mundo, você fala para o mundo, pô, mas você não deveria, isso não... Mesmo que convém em alguma situação, mas não te é lícito, você fala, não, hoje em dia não tem problema, todo mundo faz, é assim mesmo. E aí nós vimos que essa comunhão com o mundo, então, que é o foco da advertência para a gente retirar dela, nos retirar da Babilônia. Efésios 5, né, vai nos chamar essa atenção para que a gente não se torne cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, né, mas que nós possamos condenar. E se nós nos deixamos levar pela sedução da Babilônia, nós vamos receber os mesmos flagelos, né? É assim que está aqui a promessa. Ele diz, retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Então, a segurança da proteção, do cuidado de não levarmos os mesmos flagelos que virá sobre a Babilônia, está ao fato de eu estar fora do sistema, né? De eu lutar contra o sistema, ou seja, de eu viver longe do padrão que o mundo tem oferecido. Então, você vê hoje pais que se dizem cristãos, mas que não conhecem nada de Cristo, essa é a grande verdade, e que inclusive não entende a essência de Cristo, né? Acaba criando um Cristo para ele, um Cristozinho para ele. O meu Cristozinho é tolerante, né? O meu Cristozinho, ele ama todo mundo. Então aí, levantando as bandeiras dos nossos dias, você acaba não discipulando e não ensinando as crianças que têm práticas que são pecaminosas e que Deus não gosta e que as crianças não devem evitar. Você pode até ensinar, obviamente, o seu filho não necessariamente tem que ser um zelote, né? Sair aí combatendo todos os impuros e tudo mais. Mas não tolerar, não aceitar, não agregar, né? E vai ter hora, meu amigo, que você vai ter que se separar mesmo, né? Porque o convívio com a pessoa com determinada prática acaba te influenciando a aceitar aquela situação. E aí está a tática da sedução da Babilônia. Ela vai ganhando terreno aos poucos, né? Hoje você já tolera isso, já tolera aquilo, amanhã depois mais um pouco, dali a pouco essa bandeira de vida santa, de dizer não para as práticas carnais e para não se tornar cúmplice ou não agregar ou acolher as práticas carnais, vai ficar obsoleto, né? As pessoas falam, não, o cara é louco, vocês são fanáticos, vocês não amam, né? Então eles mudam o foco. Ao invés deles falar, poxa, vocês amam a Deus de tal modo, com tanto zelo, como nós estudamos recentemente, né, no sermão de domingo, lá em Êxodo, de 32 a 34, você vê que Moisés apresenta um zelo para com Deus, a tal ponto de aplicar, de confrontar o pecado e de aplicar uma disciplina sobre o povo, inclusive lá no caso, uma disciplina que era a pena de morte. Você fala isso
É lógico que hoje isso não é aplicável, mas a pena de morte, mas você falou, meu amigo, você viver assim, Deus vai no juízo final aplicar uma condenação eterna sobre você. Eu falo, não, você é fanático, você é um louco, você é um tolo, né? Esse cara é xarope, né? De pensar assim, de viver assim. Mas é aí que nós vamos ver a diferença daqueles que servem a Deus e que não servem, né? Um texto que me chama muita atenção, e eu gostaria que, se você puder abrir lá, é Malaquias, que fala também sobre as questões, né, futuras. Malaquias também, como um profeta escatológico, que fala tanto da primeira vinda de Cristo quanto da segunda. Lá no capítulo 3, a partir do verso 13, vai dizer assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra vós? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? É o que a nossa geração tem feito. Gente, é inútil servir a Deus. O que adianta você andar de luto? Nós temos que andar na alegria, gente. Nós temos que aproveitar a vida. Né? Andar de luto é a ideia lá que Tiago vai apresentar. Olha, transforme o seu riso em choro. Porque nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Porque nós somos pecadores e carecemos dele. Né? Então aqui ele fala, não, é inútil você servir a Deus. O que adianta a gente ficar direitinho, retinho, bonitinho? As coisas não estão acontecendo. Quem está sendo feliz e está sendo próspero é o cara aí que está nas práticas da Babilônia, bebendo, se satisfazendo, curtindo a vida, aproveitando a vida. Olha que coisa gostosa, tira foto, põe no Facebook, Instagram. É a coisa mais linda. Esse povo vive, agora nós não. A gente tem que ficar podando tudo, passando vontade. E aí que é a grande questão do crente. O crente ele precisa saber passar vontade. Porque o pecado, irmãos, o pecado é gostoso. Se o pecado fosse ruim, ninguém faria. Mas o pecado é gostoso. É a mesma coisa em relação à droga. Muitos pais acabam tendo problema na questão da educação dos filhos quanto à droga, porque ele fala assim, a droga é ruim, a droga é terrível, a droga não sei o quê, não. E aí a criança, o adolescente, chega num determinado momento, numa festa, não sei o quê, ele cheira lá um loló, né? Porque tá lá, ou então dá um trago num cigarro de maconha, e ele vê que aquilo lá não fez mal para ele, que foi gostoso. Ele fala, mas peraí, como meu pai falou que era terrível, se é bom? O problema é que a droga também, ela aparentemente é gostosa e faz bem. Como o pecado. O que você tem que falar e ensinar é o seguinte, olha, ela vai te escravizar, como o pecado vai te escravizar, e ela vai te destruir. Ela é doce como mel, mas o fim é amargo como fel. E a vida de um crente, então, vai ser uma vida de privações, irmãos. Servir a Deus exige que andemos de luto, na perspectiva dos olhos humanos. Os olhos humanos vão dizer assim, nossa, esses crentes, esses caras não se divertem, esses caras não sabem o que é curtir a vida. Continuamos a leitura aqui. Verso 15. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Meu amigo, os caras falam mal de Deus, murmuram contra Deus, eles não temem a Deus, eles tentam ao Senhor com as práticas promíscuas, vivendo uma postura totalmente insana, e prosperam. E nós que queremos andar certo com Deus, só estamos levando a cabeça. É o Salmo 73 de Asaf, né? Que ele quase se desviou. Então, porque o ímpio não fica doente, o ímpio não passa dificuldade, nós queremos fazer o negócio certo, estamos levando na cabeça toda hora. Verso 16. Então, as pessoas lá, né, no contexto aqui, as pessoas estão falando, gente, para que não vale a pena servir a Deus, não vale a pena andar de luto diante do Senhor, nós temos que aproveitar, igual os ímpios fazem, eles
eles tentam a Deus e escapam, eles cometem impiedade e prosperam. E aí então tem um grupo, e você tem que estar dentro desse grupo. Verso 16. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor estava atento, atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então veja, a ideia do verso 16 é que o crente verdadeiro, ele ouve as pessoas falando nessa ideia de se tornar cúmplice da prática infrutífera das trevas, de dar vazão aos desejos que a Babilônia está oferecendo, e eles temiam o Senhor, falavam uns aos outros, não façam isso, para. Não é inútil servir a Deus, muito pelo contrário, é útil. Deus vai nos dar as suas promessas. Aí o que o verso 17 diz? Deus falando, esses que temem o Senhor e que defendem o Senhor diante dessas afirmações abomináveis, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, ou seja, o dia final. Diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. E aí o capítulo 4 vai dizer que como vai ser a nossa alegria no dia do juízo, em ver a aplicação da justiça de Cristo em nós, aqueles que tememos ao Senhor, que nos levantamos contra aqueles que diziam que era inútil servir a Deus, e aí ele vai dizer, mas para vós outros, o verso 2, né? O verso 1 vai falar do juízo, ele diz, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como um restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, que é toda a palavra de Apocalipse. Quem que é perseguido, quem que é alvo de luta lá em Apocalipse? O que teme ao Senhor e testemunho de Jesus. Então, mas a promessa diz, mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação na sua asa. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Isso é verdadeira alegria. Pisareis o perverso, porque se farão cinzas debaixo da planta do vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. E aí ele fala, lembra da palavra, lembra das Escrituras. Ele diz, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescreveu em Horebe para todo Israel, a saber, os estatutos e juízos. Eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos ao pai, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós sabemos que esse verso 5 e 6 já foi completado na primeira vinda de Cristo, que mais uma vez reforça que a primeira vinda de Cristo inaugura os últimos dias. Porque é justamente esse é o ministério de João Batista, converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Veja, irmãos, vale a pena servir a Deus? Vale. Mesmo diante de todo o assédio da Babilônia. A advertência, então, retirai-vos dela, povo meu, é viva em santidade. É para que os crentes estejam separados, para que viva de modo santo, para que viva em santidade, obediência, em vigilância, em dedicação, em zelo. E que, inclusive, levante a sua voz. Quando nós pregamos recentemente, semana retrasada, na primeira parte do sermão, nós vimos que uma das características do líder forte e corajoso era o zelo para com o nome do Senhor, para com as suas promessas. Não que Deus precisa de ser defendido, mas é o que nós vimos aqui em Malaquias. As pessoas vão falar, gente, não compensa servir ao Senhor, vamos viver a vida.
E essas pessoas que temem ao Senhor se levantam para defender o Senhor, e por isso eles serão particular tesouro do nosso Deus. É isso que se espera do verdadeiro crente. E aí vai ficar mais difícil, porque hoje, quando você se levanta dizendo que as práticas da Babilônia estão erradas, as pessoas vão te chamar de louco. Se você se levanta dentro de um contexto universitário, né, e diz que o feminismo não tem amparo bíblico, o cara vai te chamar você de maluco e você vai ser escorraçado num contexto universitário. Se você, e veja qual que é a situação terrível, se você fala isso para as meninas, para um grupo de meninas que se dizem cristãs dentro da igreja, elas já ficam revoltadas contigo. Por quê? Porque já estão inclinadas, já beberam do vinho que a Babilônia já ofereceu. Ok, irmãos? Aí nós temos os lamentos, né? A sequência dos lamentos do rei, dos mercadores, dos marinheiros, né? Que é todo mundo que tirava vantagem da Babilônia. Então a cena apresenta o lamento dos poderosos, os reis da terra, verso 9, eles chorarão, que se prostituíram e viveram segundo os prazeres. O verso 9 em diante vai dizer, o verso 9 diz assim: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Ou seja, aqui o incêndio, a pedra jogada no mar, o mar acabando, engolindo tudo, ou o fogo destruindo tudo, são símbolos da destruição, do juízo final, tá bom? Então os reis se lamentam, porque eles haviam vivido segundo os prazeres da Babilônia. A segurança da união entre a besta e a Babilônia, né? Cheia de entretenimento, prazer e satisfação de desejos carnais, dão lugar agora a choro, ao lamento e ao medo, ao ponto que eles ficam de longe. Mas o juízo vai chegar sobre todos eles. Ok? A cena é a mais completa dos três lamentos, é o lamento dos mercadores. Né? Nós vimos que teve o lamento dos reis da terra, mas a cena mais completa é o lamento dos mercadores, que trata daqueles que se enriqueceram com os prazeres do mundo. Os mercadores são aqueles que são beneficiados com o mundo e colocam a sua vida nisso. O lucro que o mundo traz para aqueles que investem em seus prazeres dá lugar agora ao choro, ao pranto e ao medo. Então, toda ostentação, riqueza, soberba, desperdício, arrogância, conforto demasiado, consumismo, narcisismo, hedonismo, luxúria e por aí vai, serão destruídos com a queda da Babilônia. E por isso o povo fica perplexo. Como nós vamos ficar, né? E aí, como eu já chamei sua atenção lá no início, é nomeado aqui, é listado aqui várias mercadorias, todas de extremo valor, caros, né, que aponta para a ostentação, para essa riqueza, para essa soberba, para a luxúria, e que termina lá com a escravidão e a venda de almas humanas, né? Porque a prostituição, irmãos, a Babilônia, ela escraviza, ela mata, né? Não são poucas as vezes que você já viu esse tráfico de seres humanos, pessoas sendo escravizadas na prostituição, né? São obrigadas a terem práticas terríveis, né? Existem coisas nesse mundo que a gente nem imagina, né? E tem coisas que é bom nem imaginar mesmo, porque é tão terrível, né? Houve uns anos atrás um escândalo, né, de rapto de garotas, onde eles preparavam essas mulheres para serem simplesmente umas bonecas sexuais, né? Então, coisas assim absurdas,
que só de pensar revira o estômago. E que a Babilônia diz, e a Babilônia vende isso, porque não tem limite para o pecado humano. Né? Você vê, por exemplo, dentro de um contexto de cultura, vamos colocar, né? De cultura das religiões orientais, onde os homens podem ter... eu vivi dentro de um contexto onde podia ter até 10 esposas. Né? Dentro do islamismo você vê que pode ter 4 esposas. Mas no contexto que eu vivi, podia ter até 10 esposas. E aí você tem lá homens, né? 50, 60 anos, se casando com meninas, né? Com crianças de 7 anos. Né? Justamente porque Muhammad, né, o profeta, também se casou com uma menininha de 6 anos. Então o que é isso? É pedofilia, meu amigo. Autorizada pela prática religiosa e cultural. Você tem aqui o infanticídio, né, entre as tribos indígenas brasileiras, ceifando almas humanas por uma questão simplesmente cultural que está, na verdade, atrelada ao pecado, atrelada à busca da satisfação. O aborto, as mulheres levantando, o corpo é meu, né? E buscando o direito pelo aborto, como se fosse uma grande marca da liberdade da mulher e do avanço da mulher. Vocês estão voltando para a barbárie, gente. A maior liberdade que uma mulher pode ter é estar no centro da vontade de Deus. Não são poucos os casos daquelas que fazem essas besteiras, aí depois acho que o Tico e o Teco consegue se engrenar lá, aí deseja ser mãe, aí depois não pode ser mãe. Aí fica lamentando a vida inteira, vive uma vida de lamento o resto, né, da existência. Então, veja, isso tudo, irmãos, é influência da Babilônia. E a gente só vai ver coisa piorando. Só lamenta a destruição da Babilônia aqueles que já beberam do vinho da devassidão que ela traz, né, da ruína que ela traz. Então, cuidado. O indicativo bíblico é retirai-vos dela. Vivam a vida de santidade. Ok? Vamos caminhar aqui mais um pouco. Dentro então vimos, lamento dos reis da terra, lamentos dos mercadores, que é o mais completo, e agora o lamento dos navegadores, né? Tanto o piloto quanto os marinheiros. O piloto é o que navega livremente, os marinheiros e os que trabalham no mar referem-se aos usuários do mundo, aqueles que navegam pelas oportunidades que a Babilônia oferece. Eles não estão entre os poderosos, né, que formam a opinião e a filosofia mundo, não estão entre os que lucram com o modo de vida mundano, mas eles usufruem, eles servem, eles labutam. Né? Então é nesse sentido, veja aí no verso 17, porque uma só hora foi devastada tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, que são os empregados, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então aqueles, o povão, né? Não está contado entre os poderosos, não está contado entre os mercadores, está aqui entre tal, mas que se desfruta das práticas promíscuas que a Babilônia oferece. Eles também lamentam, né? Esses aqui são os verdadeiros escravos para manter o sistema vivo e ativo, né? É aqueles que investem com as suas vidas para manter o sistema funcionando. É o cara que não tem nada na vida dele, mas vive para satisfazer os seus desejos nos 4 dias de carnaval, por exemplo. Né?
come arroz, feijão e chuchu a vida inteira, mas os 4 dias de carnaval, meu amigo, ou o dia, um único dia na avenida vale a vida dele inteira, né? Onde pôde ir lá sambar semi-nua ou até mesmo nua. O que é isso? Isso é loucura, né? Mas você fala isso, nossa, fulana comprou uma fantasia de carnaval, só tampa a pontinha do seio, tarará, pagou não sei quanto, ou seja, compra um negócio que não tampa nada por um preço absurdo para pular o carnaval. Aí as pessoas, nossa, que coisa linda. Aí se vende não sei quantas revistas, porque tirou a foto da fulana, que foi destaque lá. O que é isso, gente? E tem crente que ainda vai assistir. Ai, fui de camarote, maior espetáculo da terra. Meu amigo, você vai receber o flagelo, velho. Né? Tem pais aí que ao invés de conduzir os filhos para ter momentos com Deus, leva. E aí o que é pior, às vezes você vai para esses encontros de jovens aí, que antigamente eram os retiros espirituais, hoje é a reunião mais polida dos perversos, né? Que acaba acontecendo de tudo dentro dos acampamentos. E às vezes até acampamentos que você via que eram tradicionais na sua fidelidade, hoje acabam até fazendo, através das noites lá da fantasia lá, acabam fazendo até de certa forma um carnavalzinho, né? Separado. Irmãos, retirai-vos dela, retirai-vos dela. É dessa forma que as coisas vão entrando para a igreja e vão devastando os crentes que deveriam ser uma boca ainda em favor, um testemunho a respeito da verdade de Deus, mesmo que isso nos conduza à perseguição. Então, esses aqui que são os peões, né? Os pilotos, os que navegam livremente, os marinheiros, trabalham no mar, é o peão. Mas é esse povo aqui que dá a massa, né? Para que o sistema da Babilônia funcione. Ele não está ganhando, né, riquezas com as verbas da passeata da parada gay. Né? Ele não está vendendo nenhum produto, ele não está ganhando dinheiro em cima disso. Mas é ele que vai lá sustentar isso, é ele que vai comprar a fantasia, é ele que vai comprar o preservativo, é ele que vai comprar a pílula do dia seguinte, é os caras que vai bancar aí o sistema, né? E não vai ver a hora de voltar, né? Para ter a outra, a ideia do sextou, porque a sexta é o melhor dia para a Babilônia, não é verdade? Então, cuidado, querido. Veja de que lado você está, tá certo? E aí nós temos no contraste, que é apresentado no final aqui, o verso 20, mais um imperativo de Deus. Você tem um imperativo lá, retirai-vos dela, e depois que o julgamento vem, você tem exultai sobre ela. Né? Então um contraste aqui é apresentado, enquanto as pessoas do mundo, você tem o lamento dos reis, o lamento dos mercadores, o lamento dos peões aqui que eu chamei, né? Chorando por conta da queda da Babilônia, o crente ele é convidado a exultar. Então, enquanto as pessoas estão chorando, lamentando, atemorizadas com a queda da Babilônia, os crentes são convidados a exultarem. O verso 20 soa, portanto, como uma antecipação daquilo que será descrito agora no capítulo 19, que é o júbilo dos crentes, já na realidade do novo céu e da nova terra, né, já depois do grande dia do Senhor, e que agora tem toda a possibilidade de desfrutar o novo céu e a nova terra, que vão ser descritos aqui no capítulo de número 19, tá certo? Então, para aqueles cujo objetivo de vida era glorificar o Senhor Jesus e que crucificaram os seus desejos, as suas concupiscências e a sua própria carne, cuja esperança estava nas promessas vindouras e não na realidade terrena, a exultação de alegria,
né, como o bezerro lá solto na estrebaria, como Malaquias diz, em meio à destruição é inevitável. Veja que lá Malaquias diz que a gente vai exaltar e pisar a cinza daqueles que foram condenados. Por quê? Porque caiu, né, todo o sistema de perseguição da igreja, e aí é o momento da alegria dos salvos, né, dos santos, dos apóstolos, dos profetas, como diz o verso 20. O último parágrafo do capítulo 18, então, enfatiza que, do 21 em diante, né, enfatiza a queda da Babilônia é total e definitiva. Não tem como voltar. Porque já aponta aqui o juízo final, tá certo? O texto vai dizer que nunca mais será achada. Então, foi jogada uma pedra, essa pedra o mar deu com ímpeto contra a cidade, a grande cidade, e o final do verso 21 diz: e nunca jamais, para não deixar dúvida, nunca jamais será achada. É uma destruição completa e para sempre, eterna. Então toda sedução, né, então, através da música, através da arte, através da cultura, dos prazeres, ou seja, tudo aquilo que engloba o sistema Babilônia, o sistema mundo, o sistema promíscuo de prazeres, de sedução, será destruído para todo o sempre. E é assim, nesse contexto, então, de aniquilamento total, de destruição total, é que nós começamos o capítulo 19, que trataremos a semana que vem, que fecha o sexto ciclo, apresentando o júbilo no céu e Cristo como vencedor, tanto da besta e do falso profeta. O capítulo 18 fala da queda da Babilônia, depois 19 vai dizer da queda dos outros dois aliados de Satanás e toda a exultação da noiva, a exultação dos eleitos, daqueles que permaneceram fiéis ao Senhor, à sua palavra e ao testemunho de Jesus Cristo. Tudo bem, irmãos? Então, semana que vem a gente entra aqui no capítulo 19. Tem uns negócios muito interessantes aqui. As bodas do cordeiro e as bodas do urubu. Semana que vem, então você vai ver esses dois banquetes aí, qual que é a diferença deles. Tá certo? Tem alguma pergunta a mais aí, irmãos? Vamos lá. Eu espero que não ter tido nenhum problema de transmissão, senão aquele inicial, né, com problema de áudio. Mas eu não vi ninguém mais aqui. Eu acho que vocês foram dormir enquanto eu falava, porque ninguém mais pôs nada aqui. Só a nossa irmã Vera, que sempre nos ajuda aqui participando e colocando aqui. Mas se você está aí, dê um oi, né? Pra gente, se porventura não tiver dúvida, a gente encerra por aqui. É isso? Como que nós estamos aqui? Deixa eu ver, porque às vezes travou aqui o meu. Acho que não, tá tudo excelente, segundo aqui o nosso YouTube. Oh, aí o pessoal tá vivo. Obrigado, Miriane, obrigado, Maria Luísa, Marcos Agosto também. Sobre o filme de Constantino, foi uma série, o Marcos, a Ascensão do Império Otomano, né? O Império Turco-Otomano. Só tem uma temporada, são seis episódios, e aí trata da queda do Império Romano, 1453, tá joia? Então esse é uma série lá, quem tem disponibilidade lá do Netflix, tá lá. Vamos ver que agora nós temos aqui uma pergunta, vamos ver, pastor, da Heloísa. Pastor, você vai falar dos versos 21 ao 24? Então, os versos 21 a 24, o Heloísa, ele trata simplesmente para demonstrar que a queda
o juízo sobre a Babilônia, ou seja, sobre o sistema mundo, é algo definitivo. Então, como nós seguimos uma interpretação simbólica, né, nós sabemos por Pedro, lá na carta de Pedro, que o mundo será destruído com fogo. Né? Então, pedra e tal, não sei o que, obviamente caindo no mar, então isso aí você tem tsunami, tarará, que provavelmente é o que foi descrito aqui. Tanto que capítulo 18 diz que os reis se lamentavam por causa da fumaceira do seu incêndio, e o verso 21 a 24 diz que é lançada uma grande pedra dentro do mar, e esse mar se arroja contra as cidades, destruindo. Nós já vimos essa figura aqui, Heloísa, nos ciclos passados, que é a ideia que falava do juízo final, que as ilhas sumiram, não serão mais achadas. É o mesmo paralelo, ok? Então é a mesma situação de destruição final. O que a Bíblia nos ensina é que esta terra que nós conhecemos, por mais bonita que ela seja, né, ela será destruída. E nós então viveremos num novo céu e numa nova terra. Essa é a promessa. Tá joia? Então, falando aí dos versos 21 a 24 do capítulo 18, é justamente isso. A ênfase é simplesmente essa. Quando vier o dia do juízo, o dia final, esse juízo vai ser definitivo. E aí o fato da escrita de João, né, só reforça isso. Então você não tem mais música, não tem tocador de flauta, e por isso que eu falo aqui que essas situações aqui de música, arte, cultura, é algo que é usado pela Babilônia para seduzir. E isso não vai ter mais. Então o verso 22 diz: a voz do arpista, de músico, tocador de flauta, de clarim, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice, ou seja, as artes, né? Algum de qualquer arte jamais se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. E é até do trabalho nessa questão para ostentação e tudo mais, que prepara lá parte daquelas especiarias que é dito nos versos anteriores. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, ou seja, não vai ter mais festa, não vai ter mais casamento, então não vai ter mais voz de noivo nem de noiva, né? Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Então, ou seja, não vai ter mais sedução, não vai ter mais feitiço. A destruição em geral, então não tem mais música, não tem mais dança, não tem mais arte, não tem mais comércio, não tem mais festança. É nesse sentido, então, que o verso 21 a 24 vai enfatizar, tá bom? Mais uma vez perguntando aqui o pessoal sobre a série sobre Constantinopla, o Império, eu não vou lembrar exatamente do título, eu acho que a Clarice está me ajudando aqui, a Ascensão do Império Otomano. Você vai ver a história. Oi? A Clarissa disse que colocou aí. Então, nós assistimos pela Netflix, né? Então a série Ascensão do Império Otomano vai contar a história da queda do Império Romano, da ascensão do Império Turco-Otomano, e aí trata da história do imperador romano Constantino XI e do chefe lá turco, né, otomano, Maomé II, tá certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Netflix, é isso mesmo. Vamos lá. Pastor, até para reforçar, não vai haver 2 episódios? Primeiro os crentes vão, depois de mais 1000 anos, outra parte dos crentes se vão? Então, essa é a grande questão da mudança dessa visão de interpretação. Os 1000 anos seriam os anos do reinado de Cristo. Nós já vimos desde o primeiro ciclo que Cristo já reina. Então essa visão que foi passada pelos neopentecostais é baseada numa revelação posterior a Cristo. Não tem base bíblica para isso. Outra questão, Miriam, é que filmes, né, como Apocalipse, Deixados para Trás, aquilo lá é um romance. Teologicamente, aquilo lá é uma desgraça.
porque vai ensinar totalmente o contrário. É a mesma coisa que você que lê o livro Este Mundo Tenebroso, entendeu? Que é um romance, e aí você começar a olhar e pensar que tudo que está no livro realmente o é. Então, nós estamos realmente quebrando essa ideia de que nós já estamos no milênio, porque Cristo já reina, Cristo já subiu ao céu, Cristo já está sentado. Os últimos dias, Pedro já disse que começou, né? O próprio Deus, através da profecia de Malaquias, quando você compara com João Batista, diz que os últimos dias começaram. Então, a primeira vinda de Cristo inaugura os últimos dias. E a sua ascensão não foi para Jesus ficar lá sem fazer nada. Ele já foi, e Mateus diz que ele já recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Então, ele já está reinando. E tudo isso que está acontecendo agora só está acontecendo porque Cristo abriu o selo do livro selado e está governando com as rédeas do universo, dirigindo. Então, esse reino terreno, né, Jesus voltando para reinar 1000 anos em Jerusalém, nem no ministério terreno de Jesus ele deu dicas disso. Né? Nós esperamos só a segunda volta de Cristo, que ela é definitiva. Essa segunda volta, segundo Jesus diz lá em João, por exemplo, no Evangelho de João, a primeira vez ele veio para salvar, a segunda vez ele vem para julgar. Ele não vem segunda vez para reinar, ele já veio para reinar na sua primeira vinda. O Evangelho de Mateus já vai apresentar Jesus como a chegada do rei. Né? O reino chegou, essa é a ideia que é apresentada. Então, essa ideia de haver 2 episódios cronológicos dos crentes ir para as bodas do Cordeiro, depois tem os 1000 anos e depois vai mais uma turma, nós quebramos essa ideia porque são sessões paralelas. O capítulo 19 termina a sessão, o capítulo 20 em diante vai contar a mesma história do mesmo período, está sobreposto e tudo acontecendo junto, mas isso aí é assunto para daqui a pouquinho, tá, Miriane? Aí quando chegar o momento nós vamos explicar o milênio, vamos estudar as possibilidades e ver direitinho, tá bom? A Miriam, isso, quando for o juízo será de uma vez só? Sim. Se a gente fosse seguir a interpretação de Apocalipse cronológica, nós teríamos pelo menos 7 juízos finais, ou 7 voltas de Cristo. Isso é impossível. A ideia é que João está contando e recontando. Quando você usa o óculos da literatura apocalíptica judaica, o mesmo que aconteceu, por exemplo, lá em Daniel, Daniel conta e reconta a mesma história. A estátua lá que representava os impérios é a mesma história dos animais que representavam os mesmos impérios. Então ele conta e reconta. É o sistema do paralelismo progressivo. Vamos lá, Edilson. Pastor, tanto a besta do mar, da terra e a grande meretriz está representando as tentações de Satanás com Cristo no deserto, ou seja, são as mesmas armas sempre. Perfeita a sua colocação disso. Satanás, ele sempre vai fazer, desde Adão e Eva. Desde a sedução, né? A questão de poder, você vai ser conhecedor do bem e do mal, você não vai morrer. Né? O que Deus falou, não, o que Deus falou está errado. É a besta da terra, né? E a sedução. Vendo Eva, que o fruto era bom para ser comido. Então, sempre, se tem uma coisa que o diabo é que ele é previsível. Só que as investidas deles são diferenciadas, mas é previsível. Ou vai ser na perseguição, ou vai ser na enganação, nas heresias, na ludibriação, ou vai ser na sedução. É sempre a mesma coisa. Mas muito legal, obrigado por ter falado. Valeu, Celene Fernando. Vamos lá, então. Nós já vivemos o reino de Cristo. Por isso a destruição... Perfeito, Miriane. Essa é a nossa conclusão. Cristo reina hoje. Né? Ele sendo assunto ao céu, ele toma o livro, e aí no capítulos iniciais aqui de Apocalipse, capítulo 5, já mostra a coroação de Cristo. Então Cristo já está reinando, e o reino dele nunca será terreno. Mesmo no ministério terreno de Jesus, quando Pilatos
foi interrogá-lo, ele diz, olha, se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros viriam aqui, meu amigo, e acabaria com tudo. Mas a autoridade que você tem hoje, ela vem do alto. Então você faça o que você tem que fazer. Foi mais ou menos isso que Cristo disse para Pilatos, mostrando que o seu reino não é... Jesus não virá reinar em Jerusalém. Ele já é o rei, né? Ele é o descendente de Davi, já veio reinar e é o reino espiritual. O reino que, fazendo um link lá com Daniel, é a rocha que veio, destruiu todos os outros reinos, a estátua, né? Esmiuçou a estátua, e aquela rocha se tornou uma grande montanha, fazendo sombra sobre todos os reinos. Ou seja, o cristianismo ele já alcançou as nações, porque Cristo reina. Tá bom? Vamos lá então, Vera, o milênio não é entendido como período de paz, ausência de guerras e etc. Nessa perspectiva, não. Porque o que acontece? Nós vamos chegar lá, nós estamos no 19 ainda. Mas quando a gente for falar do milênio, no capítulo 20, e a sequência é que o reino de paz que é aplicado no milênio é a paz que nós temos na reconciliação com Deus. Nós que éramos inimigos, fomos alvos desse amor de Deus e hoje nós temos a possibilidade de viver em paz com Deus, né? Sem conflito com Deus. Agora, não nesse sentido de 1000 anos. Nós vamos chegar lá no capítulo 20, eu peço só um pouquinho de paciência, você vai ver que é até ilógico você colocar isso como algo literal, né? Eu brinco aqui que se porventura nós fomos arrebatados no capítulo 19 e ter que voltar no capítulo 20 para reinar 1000 anos aqui, e sabendo que ainda vai vir a turma guerrear no final desses 1000 anos, eu brinco, Vera Mirtz, que eu vou dar um trabalhão para descer do céu que não vai ser fácil, hein? Vai sair anjo despenado para todo lado. Porque depois, segundo eles ensinam, né? Depois de passar 7 anos celebrando as bodas do Cordeiro no céu, desfrutando do céu, eu vou voltar para essa terra para ficar 1000 anos literais, sabendo que no final ainda vai ter a guerra de novo, para Jesus ter que voltar de novo? Não, é ilógico. Mas calma aí que a gente acaba chegando lá e tudo vai fazer sentido, tá bom? As duas ressurreições nós também já explicamos aqui nas aulas anteriores. Teve uma aula aí que eu mencionei, porque os ciclos são paralelos, então muita coisa é dito num, repetido no outro, mas só para você não dormir sem nenhuma explicação, velho, é simples. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A primeira ressurreição é a ressurreição espiritual. Todos os convertidos já passaram por ela. E a segunda ressurreição é a ressurreição física. O contraste aqui nós vamos estudar, vou te explicar, vou te provar por A mais B, é sempre entre a realidade espiritual e física. Todo homem nasce morto espiritualmente, vivo fisicamente. Ok? E aí, na conversão, ele passa pela primeira ressurreição. Qual que é a primeira ressurreição? Cristo me dando vida, estando eu morto. E lá ele usa esse termo de que ele me ressuscitou, né? Nós somos ressuscitados em Cristo. Então, a primeira ressurreição refere-se à minha conversão, e por isso que eu já reino com Cristo, por isso que eu já sou sacerdote com Cristo, por isso que eu sou embaixador de Cristo e já estou reinando com Cristo aqui agora, como todo e qualquer crente. Tá? Só para você não dormir muito aí com muitas dúvidas, tá bom, Vera? Mas nós vamos trabalhar com isso daqui a pouquinho. Peço só mais um tempinho. Semana que vem a gente trata dos 2 banquetes. E aí já na sequência a gente entra no último ciclo, tratando de milênio, 2 ressurreições e instalação do estado final.